A partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada. Mais uma vez, boa tarde a todos que entraram. E aí, hoje, eu quero falar basicamente assim, lembrando que hoje eu consegui gravar 2 aulas, eu já postei uma delas no Moodle, quer dizer, na verdade, estou pondo todas no meu canal do YouTube, estou pondo só o link, porque elas estão ficando grandes, estão ficando gigantescas. E essa mesmo deu 38 minutos, a outra deu 40 e poucos. Assim, tá enorme. Eu ponho, abro a câmera e começo a falar. Aí de repente, eu percebo que eu falei demais. Então, mas, assim, espero que vocês apreciem. Também eu pus link nessa semana de uma página muito legal que eu achei, que é sobre o palimpsesto de Arquimedes. Assim, não é sobre, assim, tanto a história da descoberta do palimpsesto, como os estudos, a curadoria, né, quem está cuidando do palimpsesto, como é que faz para preservar a obra, como é que faz para ler. Então, tem físicos envolvidos que jogam vários tipos de radiação, é ultravioleta, é raio-x, é o infravermelho e vários comprimentos de onda diferentes, para ver se eles conseguem decifrar o que estava por baixo, assim, porque o palimpsesto é um pergaminho que é raspado e aí se escreve por cima, então, mas a raspagem ainda fica o vestígio, então eles querem ler corretamente e plenamente o vestígio. Então, e muitas obras, tinha algumas obras de Arquimedes que sabia que existia, mas ninguém nunca tinha visto. É igual o caviar lá, nunca vi nem comi, só ouço falar. Então, era muitas obras, algumas obras de Arquimedes que estão lá nesse palimpsesto, era pela primeira vez. Você está falando do método, professor? Então, o método que tá lá no palimpsesto, né, e assim, como que foi trabalhado esse manuscrito, né, vou admitir todo mundo aqui, peraí, pronto, acho que todo mundo foi admitido. E aí, e assim, é legal a descoberta, né, assim, principalmente a parte, os físicos que trabalham no aspecto técnico mesmo, da leitura, da captação de imagens, é impressionante, assim, é muito legal. Então, vale a pena dar uma olhada nesse site, tem vários links dentro do site, assim, vários vídeos para assistir, vários textos, então, são coisas legais de também trabalhar. Como eu falei, não vou gastar muito tempo, assim, porque o Arquimedes, vocês vão ser os grandes, assim, apresentadores do Arquimedes, então, do trabalho do Arquimedes. Talvez eu vá falar só alguma coisinha rápida hoje, mas eu acho que eu vou começar com as cônicas, primeiro porque na hora que eu preparei tantos os GeoGebras quanto as transparências, acabou ficando mais voltado para o Apolônio, para as cônicas, né? Então, vou começar por esse assunto e vou tentar, assim, mostrar para vocês, assim, a beleza desse assunto, que é um assunto que fascina e que teve uma evolução interessante. E o Apolônio não é o final dessa evolução. No certo sentido, o Apolônio teve um upgrade no sentido da compreensão das secções cônicas, mas, assim, eu descobri que o Apolônio ele não fala, por exemplo, de diretriz, de excentricidade, são coisas que apareceram depois no contexto das cônicas, né? Então, vamos começar primeiro falando o que era cônicas antes de Apolônio. Então, eu aconselho vocês a assistirem a aula do professor João Bosco, que é interessante e que ele também fala das mesmas coisas, mas eu vou tentar não sobrepor ao que ele falou, vou falar outras coisas
para a gente, assim, sempre ter diversidade, senão eu ficar repetindo o que os outros falaram não é legal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Peraí. Eu vou ter que voltar no começo aqui. Não é muito longe. Tem algumas transparências. Aqui está o começo. Então, Menaechmus, que é o primeiro que trabalhou com cônicas, assim, que, de uma forma sistemática, ele, na verdade, tentou usar cônicas, parábolas, em especial, para tentar resolver o problema da duplicação do cubo. E, na verdade, qual que era o approach dele? Então, a classificação de cônicas dele tinha a ver mais com o cone que ele estava intersectando, porque aí ele intersectava sempre com um plano que era perpendicular à geratriz. Então, ele sempre entrava com um plano na perpendicular em todos os casos. E quando o cone era retângulo, no sentido que o ângulo do vértice fazia um ângulo reto, então, e você entrava também com o ângulo reto, então esse plano ficava paralelo a outra geratriz. Então, é o que a gente chama hoje de parábola, mas ele chama de ortotome. Orto, que significa reto, né, de ângulo reto, e tome, que significa corte. Então, corte no cone retângulo. Aí tinha a oxítome, que era quando o vértice do cone fazia um ângulo agudo, e aí você corta com um plano que intersecta aqui segundo o ângulo reto, o que você vai ter? Você vai ter, então, uma curva fechada, que é a elipse, é o que a gente conhece por elipse. E tem a amblítome de ângulo obtuso, então, quando esse ângulo aqui é obtuso, você corta o cone também segundo o ângulo reto, o que você vai ter é o que a gente chama de hipérbole. Então, assim, coisas peculiares. Sempre a intersecção era com um plano que intersectava perpendicularmente à superfície, num determinado ponto. Então, e aí o que variava era o formato do cone. Então, e o cone sempre pensado como um cone de uma folha. Peraí, mais alguém entrou? Ronaldo. Então, esse era o começo da história de cônicas. Então, só para... então, para trabalhar com cônicas, você precisa sair desse contexto espacial, porque cônica, então, é uma intersecção de duas superfícies no espaço. Mas, em particular, as cônicas são curvas planas, porque elas estão contidas num plano. Então, é interessante você trabalhar com a cônica, tentando enxergar ela como essa curva no plano. Ou, então, característica dessa curva, ou que os gregos chamavam de símptome, ou sintoma da curva, né? Não é que assim, a curva está com tosse, com febre, com resfriado, sintoma aqui, basicamente é o que a gente talvez entenderia hoje como equação da curva. É que eles não tinham essa noção de equação no sentido de geometria analítica. Então, mas basicamente o sintoma da curva é a relação que existe entre as coordenadas intrínsecas que são definidas pela curva. Então, basicamente, essa é a ideia que o Menaechmus já tem. Então, ele sabia que a parábola tinha um sintoma quadrático, quer dizer, esse comprimento aqui, esse aqui é o eixo da parábola, e esse comprimento era o quadrado desse pedaço. Então, não é que era o quadrado, ele era proporcional ao quadrado, não existia muita noção, essa coisa de igualdade, sempre era no sentido de proporcionalidade. Também outra característica importante da geometria grega, que você trabalhava sempre com proporcionalidades, mais do que com igualdades. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em conta.
E aí vem o Apolônio. Então, o Apolônio ele faz uma revolução. Então, primeiro que o cone, a partir da Apolônio, ao invés de ser de uma folha, de apenas um lado, você entende o cone já como duas folhas, e o cone não precisa mais ser reto, no sentido que se você pegar aqui o eixo aqui é perpendicular à superfície da base, mas ele pode ser um cone oblíquo. Então, deixa eu vou trocar agora de compartilhamento e vou mostrar uma figurinha no GeoGebra só para vocês verem como que você gera um cone. Oh, peraí, o GeoGebra não está aqui, então agora eu acho que vai aparecer o GeoGebra. Tá. Então, vocês já estão vendo o GeoGebra. Tá. Sim. Então, o GeoGebra, quer dizer, o cone, ele é basicamente uma família, uma superfície gerada, é uma superfície regrada, então ele é gerado por uma família de retas que passa por um ponto determinado e por uma curva determinada. Atualmente, a cone é muito mais geral do que simplesmente o cone circular. Você pode ter qualquer curva aqui e que vai gerar um cone, mas vamos tentar brincar um pouquinho, só para a gente ver aqui. Vamos pôr um rastro aqui, para a gente ver como é que fica a ideia do cone. Então, aqui eu estou gerando um cone. Tá. Então, vamos mexer com ele agora. Olha, só para a gente ver aqui. Então, ele é uma figura que tem essa superfície gerada por essa família de retas. Então, isto é cone. Esse aqui, no caso, é um cone oblíquo. Então, ele é gerado por um círculo. De qualquer forma, aqui tem um círculo, uma circunferência, e essa família de retas, mas o eixo dele não é perpendicular ao plano do círculo. Então, só para dar um exemplo do que é um cone, na noção de Apolônio. Então, deixa eu já abrir aqui, eu vou abrir um novo, então, isso aqui eu vou salvar como, sei lá, lugar cone. Agora, deixa eu abrir um novo aqui. Deixa eu ver, abrir recentes. Eu acho que eu tenho que abrir aqui. Então, primeiro eu vou pôr esse aqui, que é para mostrar a questão do sintoma. Então, veja só, eu fiz aqui um desenho de uma parábola. Deixa talvez o plano aqui é o plano de intersecção do cone e onde gera a parábola. Então, deixa eu talvez tirar esse plano aqui para ficar um pouco mais visível. Então, veja só, a parábola, ela é uma curva descrita sobre o cone. Vocês todos estão vendo? Tá sim, professor. Estamos sim. Sim, professor. Então, ó. Então, eu quero, o que a ideia é descrever esse segmento, ou o segmento aqui que vai do vértice até o centro, aqui, dado um ponto arbitrário da parábola, você descreve, então, esse segmento, que é paralelo à geratriz, que vai até o plano aqui, onde é o plano paralelo à base. Aqui eu fiz um cone reto, mas não precisa ser reto. Na verdade, para cones oblíquos funciona bem também da mesma maneira. Que, por exemplo, aqui, se você faz no GeoGebra, pelo menos eu só entendi como é que faz cone reto aqui, pelo menos as ferramentas aqui. Então, eu fiz um cone reto, aí fiz a parábola, peguei um ponto arbitrário da parábola, então quero calcular o G, acho que aqui é D, GD, em função de DF. Aqui só para ver é ponto F, ó. DF. Então, e aí, então, GD, ele vai depender do quadrado de DF, só para a gente entender o que a gente está fazendo. E, basicamente, a ideia é olhar essa figura assim, meio na lateral, que você tem um triângulo, depois eu vou voltar lá, você tem esse triângulo aqui, que é semelhante a esse outro triângulo,
você tem esse paralelogramo, então esse segmento aqui, que segmento que eu estou falando? Aqui, ó, na circunferência. Esse segmento aqui vale esse diâmetro aqui da circunferência, enquanto o triângulo que passa por esse ponto e por esse, é semelhante ao triângulo que passa por esse ponto e por esse, assim. E aqui, veja que esse topo aqui, ele é invariante, independente do ponto que eu escolhi na curva, eu vou sempre usar esse mesmo triângulo, enquanto esse outro aqui depende do ponto da curva. Então, eu vou meio que descrever, eu vou achar tipo uma constante que tem a ver com a proporcionalidade entre esses lados aqui desse triângulo, para descrever aqui. E como é que vai ser a descrição? Onde que vai aparecer o quadrático? Veja que temos uma circunferência aqui, talvez se eu abrir aqui, ó, aqui tá aqui, dá para ver. Ó, esse é o ponto D, aí tem esse diâmetro aqui, então esse comprimento ao quadrado é o produto desse DC pelo DM. O DF ao quadrado é igual a DC pelo DM. Então, aqui já aparece esse aqui ao quadrado. Então, tem que ver quem que é o DC e quem que é o DM, e é isso que a gente vai usar a geometria. Então, eu vou interromper aqui, e aí eu vou passar de novo lá para a minha lousinha, que aí eu fiz mais com letras, para a gente poder trabalhar. Então, eu fiz aqui o sintoma da parábola. Então, tentei fazer aqui meu desenho ficou horroroso. Então, aqui nesse caso, o OP ao quadrado, que é igual a ON vezes OM, nessa circunferência aqui. Então, eu quero chegar à conclusão que o VO, ele é proporcional a OP ao quadrado. Basicamente, é isso que eu quero chegar à conclusão. Então, vamos ver o que dá aqui. Ó, então, agora virando aqui de lado, tem essa figura aqui, ó. O vértice eu chamei de ABV. O V é o vértice da parábola. E aqui, O, esse ponto. Então, veja só. O triângulo ABV é semelhante ao triângulo VOM. Então, AB está para VO, assim como BV está para OM. Então, essa semelhança. E a gente tem também que o BV é igual a N, porque BVON é um paralelogramo. Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse, então eles são congruentes. Então, já temos essa outra informação aqui. E aí, aquilo que eu falei, que você tem o OP ao quadrado é igual a M vezes ON. Então, agora, o OM aqui, se você escrever, ó, o OM, ele vai ser o quê? Vai ser BV vezes VO dividido por AB. Então, BV é ok, o VO é o que a gente quer. Então, se a gente chamar esse aqui de X e o VO a gente chamar de Y, então aqui estamos dizendo que o Y é uma relação quadrática em relação a X. Agora, faltou esse ON. Então, esse ON que está aqui, eu vou substituir por BV também. Então, por isso que ficou esse BV ao quadrado, o AB. Então, esse número aqui, ele é uma constante, porque ele só depende desse triângulo que fica antes da parábola começar. Então, com isto, você... Quer dizer, é uma constante que é dada pela parábola. E então você fica com uma coisa assim, tipo, x² é igual a um k vezes y, que é exatamente uma equação que a gente reconhece, uma equação quadrática que a gente reconhece como equação da parábola. Então, basicamente, esse aqui é o sintoma. Então, uma vez que você tem uma curva que você sabe que uma das dimensões depende quadraticamente da outra, você consegue desenhar a curva dada essa constante. Então, com isso, por exemplo, então, o próprio Menaechmus sabia como construir o sintoma de uma parábola. Então, por exemplo, o problema, deixa eu só duplicar essa figura aqui, para eu mostrar para vocês como que, por exemplo, o Menaechmus, ele
usou parábolas para construir uma duplicação do cubo. Então, você pega a intersecção de duas parábolas. Então, como é que é feito? Então, então pega uma parábola, vamos pegar aqui. Então, uma parábola assim. Eu já vou fazer com a notação moderna. Esta parábola aqui, y igual a x quadrado. E aí, a outra parábola, mas aí perpendicular a esta, aqui é x igual a 2y quadrado. Então, se você coloca o x aqui, então o y é igual a x quadrado, 2y quadrado ao quadrado. Então, na verdade, eu acho que é melhor colocar o x em função do y aqui. Você coloca o y aqui, acho que é melhor. Pega esse y e coloca aqui. Então, x é igual a 2y ao quadrado, mas y ao quadrado, o y é x ao quadrado. Então, isso aqui fica 2x à quarta. Bom, de qualquer forma, você vai chegar à conclusão que, então, do jeito que eu fiz, eu devia ter posto y igual a 2x quadrado para dar certo. Aqui ficou 2x ao cubo, do jeito que eu fiz aqui, então você chega à conclusão que o x ao cubo seria 1 sobre raiz cúbica de 2. Tanto faz, se você acha 1 sobre raiz cúbica de 2, você acha raiz cúbica de 2. Na verdade, o correto eu acho que seria por 2x quadrado aqui e y quadrado aqui. Aí daria certo, apareceria. Então, esse ponto aqui, então, o que seria x teria nessa direção, então, esse valor aqui seria, então, esse ponto onde intersecta as duas curvas teria este valor. Só um exemplo de como construir. Então, se você sabe, tem o problema da construção, né? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente constrói parábolas, a gente usa a excentricidade. A definição de parábola, como a gente entende, é o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa. Então, você desenha a parábola meio nessa vibe de você pega as distâncias e pega aqui os círculos concêntricos ao redor desse ponto e vai pegando as intersecções. Mas aqui você usar o sintoma, então aqui ele estava usando o sintoma da parábola para desenhar as parábolas para aí poder pegar essa coisa. Claro que eles não tinham essa noção de intersecção, mas eu também não entendo, assim, eles tinham, acho que até o que seria o compasso para desenhar parábola, eu acho que eles tinham, mas aí eles ajustavam de acordo com o sintoma da parábola, mas aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu também acabei não indo atrás meio de como que eles faziam, que técnicas de desenho que eles usavam. Bom, eu vou mostrar também como é que funciona o sintoma da elipse. Então, de novo, eu vou parar aqui um pouquinho e vou voltar lá no GeoGebra, que eu também fiz figurinhas. Eu fiz um monte de figurinhas legais. Peraí. Então, vou e volto no GeoGebra, que hoje vai estar divertido. Então, isso é bom, viu, professor? Porque no vídeo lá do João, às vezes ele fazia um desenho assim que ele só colocava um risco e não ficava muito claro o que estava acontecendo, assim. Então, daí ele falava que o desenho dos slides estava ruim e o dele também não estava muito, não dava para visualizar. Então é bom quando vai no 3D. Sim, ó. Então vamos pegar aqui, elipse symptome. Pronto. Então vamos mexer um pouquinho, ó. Aqui, ó, não dá para ver, mas talvez deixa eu pôr alguns planos aqui só para vocês entenderem. Tem esse plano aqui, que é o plano da elipse, que é o plano que corta do jeito que ó, tem engraçado, porque quando você passa assim, parece essa reta tá dentro do plano, mas tem um detalhe técnico aqui interessante, ó.
ó, o plano, ele está contido, ele é definido por essas duas retas, por essa reta aqui e por essa. Mas se você olha o desenho, parece que ele não chega lá. Mas é o plano que corta e que dá a elipse. Então, só para entender. Então, aí eu peguei um ponto da elipse e peguei a circunferência. Peraí, agora deixa eu sumir com esse plano aqui. Peguei a circunferência paralela à base. Ó, veja que tem uma circunferência aqui, que eu vou mostrar assim, que está nesse plano paralelo. E aí, veja só, aqui está o ponto, e novamente eu vou usar aquela relação quadrática que esse ao quadrado é igual ao produto desse aqui por esse, dentro da circunferência. E aí usar esses triângulos que eu estou mostrando aqui, ó, aqui nesse plano eu estou na elipse, aqui eu estou na circunferência. Então tem vários triângulos semelhantes, como esse triângulo grande e esse triângulo aqui com esse aqui. Então vou usar a semelhança desses dois triângulos e desse triângulo grande com esse triângulo aqui para fazer a comparação entre o que acontece. Porque aqui na circunferência eu sei que esse ao quadrado é igual a esse vezes esse. Mas na elipse aí vai aparecer outra coisa, que é o que vai acabar acontecendo o sintoma. Então aqui só para identificar o tipo de construção que a gente vai fazer. Então vou interromper aqui, e agora a gente vai de volta para a luzinha, que agora a gente vai fazer conta. Então aqui, então isso aqui é o sintoma. Então acho que aqui é a última, então vamos lá. Está aqui a elipse, está em vermelho, e aí tem essa circunferência que pega aqui o ponto P, que é um ponto da elipse, então eu pego a circunferência que é paralela à base, então eu pego uma base que não corta a elipse, então, de qualquer forma, isso aqui fica invariante para todos os pontos, é a mesma para todos os pontos da elipse. Isso é interessante, porque no vídeo, deixa eu só ver um pouquinho a cara de vocês e falar uma coisa. No vídeo do professor João Bosco, para fazer o sintoma da parábola, ele pega uma circunferência lá embaixo, que corta a parábola. Isso não pode, porque isso significa que você está pegando uma coisa que se ela... A única ponta, aquela ponta antes da parábola, aquilo é invariante. Ali não. Tá claro, é claro que assim, cone para um grego é finito, não tinha essa noção de infinito. Mas se você pensar seriamente, o cone você pode estender o quanto você quiser e a parábola também. Então não adianta você pegar uma circunferência que vai cortar a parábola, porque isso não vai dar certo. Então a única circunferência que pode cortar a parábola é aquela no ponto, para você fazer a referência, mas você tem que fazer a referência em relação a uma que é invariante, que é aquela lá de cima. Então, ele faz errado, lá está errado, o jeito que está demonstrado lá, porque ele fala, não, mas esse aqui vale para todo ponto. Não vale para todo ponto, porque você está pegando uma circunferência que corta a parábola. Aqui, na elipse, vale, por quê? Porque essa circunferência não corta nenhum ponto da elipse, então, qualquer circunferência que não corte nenhum ponto da elipse, você podia fazer para cima também. Esse desenho aqui podia você pegar uma circunferência aqui em cima e fazer esse desenho ao contrário, também ia dar certo, não ia ter problema algum. Mas vamos lá. Então, tem essas... Então, eu falei que o MP ao quadrado é igual a EM vezes FM. Essas duas pedaços aqui desse diâmetro da circunferência amarela. Ok. Agora, ó, o triângulo MFH é semelhante ao triângulo GCH. Então, MF está para GC, assim como MH está para GH. Então, eu quero realmente relacionar o MF, que é o segmento que está no plano da circunferência, com o MH, que é o segmento que está no plano da elipse. Então, por isso que está aparecendo aqui. O GC e o GH, eles são invariantes, porque esse eixo aqui é o eixo da elipse,
ele corta, então, os dois pontos e ele intersecta esse diâmetro. Isso aqui, se pensar um plano vertical, aqui também estou pondo o cone reto, mas, na verdade, vale para cone oblíquo também. Na verdade, se o cone fosse tortão, fosse oblíquo também, ia valer as mesmas semelhanças. Mas se você corta, assim, uma secção a partir desse diâmetro aqui, você tem, então, uma figura que seria esta aqui. Deixa eu ver se eu faço ela aqui. Aqui. E aí tem assim. Basicamente, é isso que você está vendo, assim, lateralmente. Então, estou falando da semelhança desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. E a semelhança desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Então, tudo aqui, ó, esse comprimento, esse e esses aqui, são invariantes. Então, o GH, o GK, o BC, o CG, esses são invariantes para qualquer ponto da elipse, eles vão ser sempre o mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui o MF, então, vamos aqui. Então, eu quero fazer, quem que é o EM em função de, aqui, peraí, aqui o MH, aqui o MF, que é o FM, então vou trocar por MH. Então, o MF, que vai aparecer aqui, vai ser GC sobre GH vezes MH. O MH é importante. E aqui, nesse de baixo, o EM, que é o que está aqui na fórmula. Então, meu EM, ele vai aparecer como sendo. Então, quero em relação a KM. Então, vai ficar BG sobre KG vezes KM. Então, agora temos a coisa certa, que tanto esse aqui quanto esse aqui estão no plano da elipse e tem a ver com o parâmetro da elipse. GC, GH, BG e KG são constantes, como eu falei, porque isso aqui tem a ver com o eixo principal da elipse, então tudo isso aqui é número. Então vamos por lá. Então fica MP ao quadrado, então vai ter GC sobre GH, BG sobre KG, aí vai aparecer MH vezes KM. Então, tudo isso aqui é uma constante, então vamos só duplicar essa página aqui, senão vai ficar muito rebocada. Então, agora eu vou apagar aqui, posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui, que agora está lá. Então, vamos terminar essa conta aqui. Então, o MP eu vou chamar de Y. Então, o MP eu vou chamar de Y. E o KM eu vou chamar de X. E o KH, que é o diâmetro, eu vou chamar de 2A, um outro parâmetro que vai aparecer aqui. Então, como é que fica? Y ao quadrado é igual a uma constante, chamada de K. MH, que é KM, que é o X, e o MH é o KH menos KM, então é 2A menos X. Então, se você olha para essa equação aqui, vai ser quadrática em Y, quadrática em X, e, na verdade, isso aqui vocês acabam reconhecendo que é uma equação de elipse, conforme a gente conhece hoje na geometria. Só arrumar um pouco aqui os parâmetros, mas a gente rapidamente consegue chegar à conclusão que isso aqui é uma equação de elipse. Então, só para a gente ter uma
noção de como é que as coisas funcionam dentro desse esquema aqui. Então aparece o sintoma, que é uma equação quadrática, difícil, não é fácil, assim, tipo, olhar para isso aqui e saber desenhar, mas eu acho que o que motivava os gregos, quer dizer, e basicamente todo o livro do Apolônio é assim, você transformar um problema que é de geometria espacial, que é uma intersecção de duas superfícies, num problema de geometria plana. Mas, agora eu vou dizer assim, o Apolônio, ele traz todo um tratamento, são 7 livros, Cônicas do Apolônio, é um livro difícil, técnico, pesado, é muito mais pesado que os elementos de Euclides, assim, ordens de magnitude mais difícil você estudar o livro do Apolônio. Eu pus até uma versão do livro do Apolônio lá, tem um link lá no Moodle, quem que tiver interesse e curiosidade de olhar como é que é o livro do Apolônio, tá lá. Pode dar uma olhadinha. A maioria dos livros clássicos de matemática foram traduzidos pelo mesmo sujeito, que é o Thomas Rift. Traduziu os elementos de Euclides para o inglês, as obras do Arquimedes, Cônicas do Apolônio, então tá tudo lá. Mas, por exemplo, o Apolônio ele deu um start, mas ele, por exemplo, pensar cônicas como um lugar geométrico no plano satisfazendo certas condições. Isto não está totalmente feito. Por exemplo, a própria noção do que é foco. Aparece foco no Apolônio, mas foco não é uma coisa... O foco não estava no foco, assim, no Apolônio. E diretriz, a questão de excentricidade, que é uma forma como a gente caracteriza hoje em dia, cônicas, não está presente no Apolônio. Então, isso veio posteriormente. Então, por exemplo, tratamento de lugar geométrico, assim como a gente conhece hoje, já é do tempo de Descartes, do Pascal. Assim, não quer dizer que os gregos não sabiam muita coisa, sabiam milhares de coisas. Mas o jeito que a gente pensa cônica hoje tem muito mais a ver com o iniciado no começo da geometria analítica. Cônica, até como equação. Como eu falei, o sintoma, para a gente entende como equação, mas o grego não entendia como equação, ele entendia como uma proporcionalidade entre duas coordenadas intrínsecas da curva, que ele podia usar aquilo para fazer uma construção geométrica. Mas isso não significa que o grego entendia aquilo como sendo uma equação de uma curva, como nós entendemos hoje. Então, é importante deixar isso bem claro, para a gente não cometer um anacronismo de como a gente vê a curva. Agora, quando eu era adolescente, lá nos idos tempos, então eu ouvia, elipse é o lugar geométrico dos pontos que a soma a dois pontos fixos era constante. Então, eu lembro que na 8ª série eu fiquei tão entusiasmado com isso que numa dos seminários que eu fiz lá acho que foi na 7ª ou na 8ª série, sei que eu levei uma tábua, peguei 2 pregos, aí peguei um barbante para mostrar que fazia elipse, coisa linda. Por outro lado, eu não consegui entender, porque a elipse, você construindo assim, intuitivamente ela é simétrica, porque assim, você tem 2 pontos, você vai passando o lápis, você vê que o que você fez lá de cá, você faz lá de cá, então ela tem uma característica simétrica. Se você vira de cabeça para baixo, você continua vendo a mesma elipse. E eu não entendia, não passava pela minha cabeça que se você cortasse o cone assim, ia dar uma elipse, porque o cone ele é mais gordinho embaixo e mais fininho em cima. Então eu imaginava que se você corta o cone, vai ficar tipo um ovo, vai ficar fininho assim, tipo uma coisa assim, uma coxinha.
não uma elipse, que a elipse é uma coisa simétrica. Para mim, aquilo era inimaginável, assim. Até que um dia, assim, a minha mãe, acho que tinha um novelo de lã que vinha enrolado num negócio que era cônico. Aí, quando acabou aquela lã, eu peguei um serrote e serrei o cone de plástico para ver que tinha aquela assim, porque é anti-intuitivo. Se você falasse, o cilindro, se você corta o cilindro assim, transversalmente, não horizontalmente, que aí dá o círculo, mas se você corta assim, aí é mais ou menos intuitivo, porque o cilindro, ele tem a mesma grossura, então se você corta, é mais ou menos intuitivo dar uma elipse, e dá uma elipse também, se você corta o cilindro. Mas o cone, para mim, era um negócio assim que não entrava na minha cabeça. Demorou muitos anos para entender como é que funcionava isso. Eu aceitava uma coisa, aceitava outra, mas as coisas viviam em mundos diferentes dentro da minha cabeça. Eu sabia que era tudo a mesma coisa, mas não sabia explicar por quê. E, na verdade, a melhor, mais poética e mais visível explicação das cônicas que apareceu é devido a um matemático franco-belga. Ele nasceu na França, mas grande parte da vida dele na Bélgica, chamado deixa eu só pegar aqui, Germinal Pierre Dandelin, que nasceu em 1794, morreu em 1847. E o Dandelin, ele conseguiu entender com esferas inscritas dentro do cone, tangentes ao plano, esse papo de como é que funciona foco, diretriz. Então, eu vou querer gastar agora um tempo para vocês mostrando a coisa que eu acho linda, que é a descrição de Dandelin das cônicas. Então, é muito mais moderno. Então, está longe, está 2.000 anos de distância do Apolônio, mas é bonito demais. E isso eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso GeoGebra. Então, vou abrir. Então, aqui eu vou fechar esse. Não precisa fechar esse aqui. Eu vou só abrir um novo. Então, não vou gravar nada aqui. Mas, então, como é que... Eu vou começar com a parábola. E mostrar por que a parábola tem a... E aqui é tão visual que nem precisa abrir a luzinha de novo. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir, talvez. Eu vou tirar um monte de coisa aqui para vocês verem. Então, aqui está a parábola, cujo plano é paralelo à diretriz do cone. E aí, o que acontece? Você inscreve... Talvez aqui, peraí. Que é difícil de visualizar aqui. Eu não consegui entender como é que eu subo e desço aqui dentro desse... Tá. Então, aí você inscreve uma esfera que tangencia o cone, tangencia o plano da parábola. Esse ponto de tangência é o foco da parábola. Então, tá vendo aqui esse ponto M, que é o ponto que a esfera encosta no plano da parábola. Esse é o foco. E aí, o que é a diretriz? Então, veja que a esfera, ela tangencia o cone. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir brincar um pouco. Ela tangencia o cone numa circunferência, então você pega o plano dessa circunferência, ele vai intersectar o plano da parábola nessa reta aqui, essa reta azul. Então, deixa eu agora eliminar um pouquinho de ruído. Lá. Vou tirar o plano, vou deixar só o esqueleto da coisa, para ficar mais claro. Então, tá aqui o cone, a esfera, então tem o foco e tem a diretriz. Então, veja que essa reta aqui da diretriz está no plano da parábola. Então, o que é a parábola? É o lugar geométrico dos pontos. Então, quando eu falo ponto da parábola, eu estou falando desse ponto aqui, ó. Esse ponto está na parábola. Os pontos que estão equidistantes de um ponto dado, que é o foco,
esse pontinho que está aqui e da diretriz. Então, a distância de um ponto a uma reta é a perpendicular. Então, vamos tentar entender. Ó, o M que está lá embaixo, que é o foco, ele está tangente à esfera. E aí eu venho até aqui o ponto, né? Então tem... Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui. Ó, então tá vindo de lá, tangente à esfera até aqui. E aqui, saindo desse ponto, até esse ponto aqui, também é tangente. Então, como são duas tangentes à esfera partindo do mesmo ponto, então esse comprimento aqui é igual àquele comprimento lá. Então, a distância do foco até esse ponto é a mesma distância desse ponto aqui até aqui, só que isso aqui eu estou dentro da giratriz. Então, isso aqui está numa giratriz. Então, se eu rodar esse ponto ao redor do cone, eu vou ter o mesmo tamanho. Então, por exemplo, em particular, se eu rodei para cá, esse tamanho aqui que vai desse ponto até esse ponto, ele é a mesma coisa que a distância desse ponto até esse ponto, que é um pedaço da giratriz que está entre esta circunferência horizontal aqui e esta circunferência aqui, que são paralelas, então as distâncias são a mesma. Agora, olha só, vamos pegar aqui, ó, aqui é a giratriz, então a giratriz é paralela ao plano. Então, por exemplo, pode pegar esta aqui, e aqui o eixo principal da parábola, você vê que eles são paralelos. Deixa eu colocar aqui. Porque essa é a definição. A parábola, o plano que corta é paralelo à giratriz. Então, esse aqui é paralelo ao eixo principal. E o eixo principal, ele é paralelo a esse aqui. Então, esse comprimento aqui, F, só pegar aqui, o F, FP, ele é igual ao comprimento do ponto G, que é, peraí, difícil é pegar as letras, G até D, que é a mesma coisa que esse aqui, M, N até esse ponto aqui, que letra que é? C. Então, NC é a mesma coisa que OF, F é o ponto aqui, que é a mesma coisa que F, e aqui agora seu bicho. Aqui tem uma letra aqui também que... Não era esse que era o N? Ah, peraí, era N, né? Não, tem um M aqui, ó. Isso, M. M. Então, o M, F, é a mesma coisa que F, O, que é a mesma coisa que N, peraí, aqui tem um N, pois sempre pra frente, N, C, o N eu vou tirar mais para cá, NC, que é paralelo, então, ao DG, na verdade, não, desculpa, ele é paralelo ao DG, mas o comprimento dele vai do D até essa reta aqui, ó. Veja que o paralelismo, deixa eu pôr talvez o plano de volta, o plano que está aqui, ó, qual que é esse plano? Será que é esse? Não, esse é o da parábola. Tem que descer mais, cadê o plano? Esse plano aqui. O paralelismo aqui, ó, é esse segmento igual do D até lá em cima, até na reta. E aí sim, não é até o G somente, é até lá em cima. E aí esse sim, o D até aquele ponto lá que eu acabei não dando nome, é a mesma coisa que FP, porque aí é paralelo dentro do plano da parábola. Aqui, pode ir. Vou cortar aqui, aí você vê que eles são paralelos. Então, então, com isso, você mostra só visualmente aqui, e que a distância do foco até o ponto é a mesma distância desse ponto até
reta, que é a diretriz. Então, isso é a característica, a definição da parábola como conhecemos hoje em dia, mas aí você precisou dessa esfera aqui para realmente localizar tanto o foco quanto para construir qual que é a diretriz. Vamos adiante. Eu vou abrir. Não precisa gravar. Então, agora eu preciso da elipse, só para a gente ver. Eu fiz elipse e fiz hipérbole, fiz tudo. A elipse é mais legal. Aqui está a elipse, aí você está um ponto na elipse, aí pego aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo. A elipse, deixa eu tirar, talvez, essa circunferência aqui, ela agora está atrapalhando. Não é a superfície do cone, eu quero a... Isto. Só a elipse. Então, a elipse tem os dois focos, que são os dois pontos de tangência de uma esfera que fica na parte de cima, que o plano ele divide o cone em duas regiões disjuntas, então você escreve uma esfera na parte de cima e uma esfera na parte de baixo. Ambas elas são tangentes tanto ao cone quanto à esfera. E aí, a soma das distâncias do ponto até os dois focos é constante, por quê? Vamos ver aqui primeiro para a esfera de cima. Você tem o ponto K, que é o primeiro foco, até o ponto da... Que ponto que é esse aqui? Deixa eu pegar aqui a letra. Até P. Ó, K até P, K é o ponto de tangência até P, e por outro lado, K até esse ponto aqui, que é... Que letra que é essa aqui? R também é tangente à mesma esfera, então estão no mesmo comprimento. Então, K até P e K até R é igual. Por outro lado, ó, a esfera de baixo, você tem ponto P até M, que é o ponto de tangência, que é igual a P até a... Cadê o ponto que tangencia? Esqueci de dizer qual que é o ponto que tangencia, mas espera aí, eu tenho que pegar qual que é a circunferência, deixa eu ver se é esta aqui. Ó, então aqui eu vou só, já que senão fica difícil de pegar aqui o ponto da intersecção desta circunferência com esta aqui. Esse ponto aqui, T. Esse é o ponto que tangencia, então MP é a mesma coisa que PT. Então, tem PT, tem PR, peraí, só. Agora, então, deixa eu ver qual que é a circunferência lá de cima. Então, veja que essas duas circunferências, essa aqui é a circunferência que a esferona tangencia o cone, essa é a circunferência que a esferinha tangencia o cone, e elas são paralelas. Então, esse pedaço NP mais PT, quer dizer, RP mais PT dá o RT, que é um pedaço da geratriz que está entre esses dois cones. Então, conforme eu vou andando aqui, desculpem, do jeito que eu fiz, esse ponto P não ficou invariante, eu devia, eu errei, eu devia ter feito uma coisa que eu pudesse ficar mexendo com esse ponto aqui, e esse negócio ficasse rodando por essa circunferência, mas basicamente essa soma do ponto até esses dois vértices, ele é exatamente esse comprimento desse segmento que pertence à geratriz do cone entre essas duas circunferências. Em qualquer ponto que eu pegar, sempre será igual. Para quem quer ver uma animação disso, eu coloquei um link de um vídeo do YouTube, do Three Blue, One Brown, lá no... que aí eles fazem direitinho lá, nível profissional. Aqui ainda foi amador. Eu devia ter feito isso aqui dinâmico. Depois ainda vou até mexer um pouco mais para fazer isso aqui ficar dinâmico e puxar, aí ver o negocinho rodando lá. Peraí, então deixa eu voltar. E por último, deixa eu mostrar... gravar. E agora abrir outro, que é
hipérbole. Esse aqui também, esse é bonitinho. Ó, a hipérbole, ela já corta o cone em duas folhas. É esse o plano aqui que corta o cone na folha de cima e na folha de baixo. Aí da hipérbole, que são esses dois ramos aqui da curva que cortam esse cone. Ok? Então, tá aqui. E agora, de novo, eu consigo inscrever uma esfera em cima, uma esfera embaixo. Novamente tem aquelas circunferências. E aí, aqui, os pontos, aqui o foco são esses pontos aqui, esse S aqui e esse T aqui. Então, dado um ponto na hipérbole, que é esse ponto E, a distância desse a um foco menos a distância desse ao foco mais perto, então tem um foco mais longe e foco mais perto. Por exemplo, se eu estivesse lá de cá, eu teria que fazer a distância desse aqui para o foco mais longe menos o foco mais perto, sempre a diferença. Essa diferença, o que ela é? Basicamente, ó, veja que a distância desse ponto até esse foco mais perto é a mesma distância desse ponto até essa circunferência aqui. Enquanto a distância desse ponto até o foco mais longe é agora aqui tem que olhar, que tem que virar, ó. A distância aqui até o ponto T, que é o foco, é a mesma distância vindo aqui por trás até aqui, do E até esse ponto aqui. Então, também são dois pontos de tangente que estão do mesmo tamanho. Então, essa distância do foco mais longe menos a do foco mais perto, olhando só nessa retinha aqui, é a distância do E até esse ponto, menos a distância do E até esse ponto, que dá a distância entre essas duas circunferências, de novo, que são paralelas. E aí você está rodando assim, mas sempre vai dar o mesmo comprimento. Então, por isso que também tem essa invariância na definição da hipérbole. Então, com isso, tem os três lugares geométricos aí da elipse, da hipérbole e da parábola, assim, e aí com as esferas inscritas, você consegue localizar o que é foco, o que é diretriz. Na verdade, todas elas têm a propriedade da diretriz também, mas, assim, a parábola é quando é igual a distância do foco até o ponto, e é igual a distância do foco até a diretriz, do ponto até a diretriz, mas se é menor, a distância do foco até o ponto é menor que a distância do ponto até a diretriz, então é uma elipse. Se é maior, aí é uma hipérbole. Então depende essa razão entre a distância do foco até o ponto e do ponto até a diretriz é o que a gente chama de excentricidade. Então, quando a excentricidade é menor do que 1, por exemplo, excentricidade 0 é uma circunferência. Conforme você vai aumentando a excentricidade, ela vai ficando excêntrica, né, vai ficando compridinha, aí vira uma elipse, aí esse aqui vai estendendo, até uma hora que vira uma curva aberta, vai para não que é a parábola. Aí depois só vai abrindo essa curva aberta, que é a hipérbole. Então é assim que funciona. Também tem outro vídeo que é mais legal ainda, do Tribune and Brown, que ele fala das várias caracterizações de elipse também, assim. Esse site é o maravilhoso, assim, por causa das animações que fazem que é tão visualmente intuitivo que transforma a coisa de uma forma bela, assim. Quer dizer, ele até fala assim, se você não é apaixonado pela matemática, quer dizer, como você convence alguém que não é apaixonado por matemática a ficar apaixonado pela matemática? Esse é um dos títulos do vídeo que fala sobre elipse e tal. Então, é isso. Então, essa é a parte que eu queria falar um pouquinho sobre cônicas. Claro que não é do Apolônio, principalmente do Dandelin, é século XVIII, né? Também já final do século XVIII, começo do século XIX. Então, é outra pegada. Assim, já tem... E aí, uma vez que você sabe que é lugar geométrico, se você já fizer em geometria analítica, você consegue tirar as equações de boa. Então, são coisas que tem que estar na cabeça de todo mundo, que todas essas coisas estão conectadas.
todas essas conceituações estão conectadas. Bom, eu vou abrir um pouquinho espaço para vocês, que só eu falei, só eu fiquei mostrando figurinhas, mas se vocês quiserem comentar, podem falar. Gostaria, realmente, que vocês falassem um pouco. Quem que abriu o microfone? Peraí, eu esqueci de levantar a mão, alguém... Não, pode ir falando. Vai. Com relação às esferas, professor, de Dandelin, eu tive um primeiro contato com isso, eu acho que foi em 2013, quando eu estava prestando o vestibular do Instituto Militar de Engenharia, o IME, né? E aí, eu fiz uma questão que eu vou até colar aqui, enquanto o professor falava, eu escrevia ela, colei aqui no chat. Eu fiz essa questão que é do vestibular de 1979/1980, e essa questão falava sobre, bom, uma questão de geometria, né? A prova de geometria de matemática do vestibular era a parte, né? E aí, essa questão, vou até... Deixa eu ver aqui. Isso, ó, falava sobre esferas focais. E na época eu não fazia a menor ideia do que era uma esfera focal. Só que uma esfera focal de uma seção cônica, né, é uma esfera inscrita num cone que tangencia o plano de seção. É exatamente o que está escrito, o professor fez aí. E aí eu lembro muito bem que eu não sabia, eu tive que olhar a resolução depois e tudo mais, porque tem um livro de matemática de prova antigas, né? E aí eu tive um primeiro contato com isso, só que eu fiquei pensando, né? Na época eu fui procurar a história disso, e eu achei curioso como que eles inventavam isso, sendo que não tinha um sistema de coordenadas, né? Porque... Não, o Dandelin já tinha. Dandelin já tinha, só que na época de Apolônio. Apolônio, não tinha, né? Eu acho que é ali com Descartes que foi ter... Então, sim. Não, é que é o seguinte, inclusive eu explico isso no vídeo de hoje, que eu gravei, que está disponível. Tem coordenadas, mas as coordenadas são a posteriori. Você primeiro tem a curva, aí você acha uma tangente à curva e acha o eixo principal. Então, você vê os diâmetros da curva, então você compara os comprimentos dessas linhas aqui com o comprimento dessa aqui, então é uma coordenada a posteriori. Você tem que ter a curva primeiro para você construir. Enquanto, a partir do Descartes, o que você faz é, você cria um sistema de coordenadas onde você coloca todas as curvas no mesmo lugar, então, usando as mesmas referências. Claro que ainda é muito diferente, assim, se você lê o livro Descartes, você não fala, não, isso não é geometria analítica. Assim, não tem nada parecido com R2, aquela coisa de... na verdade, ele também olha o problema geométrico e meio que os eixos que ele coloca são meio que arbitrários, dependendo do problema, ele coloca já eixos meio que apropriados para aquele problema, e só positivo ainda, porque essa coisa de número negativo, no tempo de Descartes, ainda não estava totalmente resolvida, essa questão de... Então, quer dizer, ainda essa coisa que a gente tem R2, bonitinho, para lá, para cá, mais, menos, ainda não era. Mas o fato é, uma vez que você abrisse um sistema de coordenadas, as outras curvas a determinar que é a questão, se você vê, tem um vídeo da Tatiana Roque que vai aparecendo, tá aí já no Moodle, mas eu acho que não abri ainda a semana, que ela fala sobre isso, que assim, as grandezas determinadas e a determinar elas ficam em pé de igualdade dentro daquele conceito. Então, você não precisa só trabalhar com as curvas que você já desenhou, mas você pode criar outras em cima daquela, e basicamente você está resolvendo equações com incógnitas, coisa que para o Apolônio não existia. Para o Apolônio existia aquela curva e você sabia se localizar naquela curva, mas isso não te dava muita autonomia para dizer como é que você ia para outra curva. É mais tricky. Eu também, numa pesquisa de Apolônio, eu também não encontrei nada falando sobre o foco como a gente conhece hoje. Mas, se a gente, pelo que parece, no livro 2, seções cônicas, ele realmente é muito mais robusto do que o de Euclides mesmo. No livro 2, sobre seções cônicas, ele fala sobre as assíntotas. E aí, eu sou suspeita a falar que nessa hora vai ter uma relação com os focos e tudo mais, mas é aquela coisa, né, na abordagem de antigamente, eu não sei como que isso foi feito. Tem uma hora que, assim, é legal falar do Apolônio, é legal ter lido, pelo menos, alguma coisa, conhecer do que se trata, mas eu acho
a minha opinião, se a gente quer fazer matemática, assim, quer dizer, eu, você, eu acho que cada um de nós está aqui, a gente está desejoso de fazer matemática hoje, assim, a gente quer talvez pôr o nosso nome em algum resultado da matemática, a gente quer produzir coisa nova. Então, para isso, a gente tem que meio que assumir, não dá para saber tudo de tudo e gastar tempo e energia tentando entender como é que os caras faziam naquela época, não ajuda muito. Assim, assim, foi uma época que tinha um jeito de pensar, mas que é diferente da nossa maneira de pensar. Às vezes eu fico pensando com respeito, assim, eu fico viajando com viagens no tempo, né? Viagem no tempo é uma das minhas... Então, às vezes eu fico, puxa, que legal ir para tal época. Mas aí rapidamente você se dá conta de várias coisas. Por exemplo, se você fosse para uma época muito distante, por exemplo, vamos supor que você viajasse 500 anos no passado, teria barreiras linguísticas, e seria já intransponível, mesmo na língua portuguesa. Se você parasse em Portugal do Dom Manuel, talvez você não conseguisse andar na rua e entender o que as pessoas falassem, porque já seria complicado. E saindo da língua portuguesa, aí que... Imagina você parar num lugar com um inglês shakespeariano. Você ia morrer de fome, porque você sabe pedir McDonald's na lanchonete. Se você for a Nova York, você sabe pedir McDonald's na lanchonete, mas se você for para o tempo da Rainha Elizabeth I, você provavelmente ia morrer de fome, porque você não ia saber nem como lidar com o inglês que você achava que sabia. Então, tem esse detalhe. E tem o detalhe também do próprios paradigmas culturais. Então, quanto mais para trás você vai, as coisas que para você são óbvias, não são óbvias. Elas são construções culturais. Não somente, assim, as coisas... e isso, inclusive, de matemática, mas qualquer coisa que você pegar cultural, da literatura, da música, assim... e da moda, do jeito que você se veste, imagina eu aparecesse, eu acho que eu estou bem vestido, estou com uma blusa, estou com uma calça comprida, mas se eu parasse, sei lá, no século XVI, ou eu ia ser considerado um jeca, assim, então, quer dizer, ia ter já diferenças desse tipo. E em relação à matemática, essa diferença é brutal. Se você vai ler o Gauss, você não consegue, em geral, você não consegue entender o Gauss. E o Gauss está a uma distância de 2 séculos da gente. O Gauss, que é uma... E tanto que, assim, vice-versa também. Muitas das provas que o Gauss fez não são consideradas como rigorosas do ponto de vista atual. Muitas provas do Gauss foram refeitas, depois foram revisadas, porque os padrões que ele fez as demonstrações, tinha pontas soltas que precisavam ser remodeladas. Isso o Gauss. Euler nem se fala. O Euler ficava manipulando série divergente, a torta e a direita, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, assim, são padrões e assim, você entender como o cara fez, é bom você falar, puxa, era diferente, mas é melhor você entender bem como que funciona hoje e com as ferramentas que você tem hoje, produzir a matemática hoje. Então, assim, tem uma hora que a gente tem que ter uma noção de que o que a gente tem hoje não é eterno e não vai ser também. Daqui a 100 anos, os matemáticos daqui a 100 anos vão olhar para trás e talvez vão sentir dificuldade de entender o jeito que a gente escreve matemática hoje. Isso não tenho dúvida. Mas, para a gente fazer matemática hoje, para a gente compreender a matemática hoje, a gente precisa dominar bem a noção e a notação e as convenções e os resultados conforme são apresentados para nós hoje. Mas sem nos esquecermos de que isto é aquela coisa que o Newton falou, eu só olhei mais longe porque eu subi no ombro de gigantes. Então... mas acho que tem essa reserva que a gente tem que fazer. Mas, de qualquer forma, o Apolônio é uma obra bonita, mas certamente é uma obra que eu nunca vou conseguir ler. O Euclides até topo, o Euclides até, às vezes eu encaro, de abrir o Euclides lá no meio,
tentar entender algumas demonstrações de Euclides conforme Euclides escrevia. Apolônio, aí já é punk. Inclusive tem os problemas de Apolônio de tangências das circunferências, né, que intrigou o próprio Euler, Viette e o Newton, né? E se eu não me engano, quem resolveu o primeiro é que daí também tem na época dele não tinha sistema de coordenadas, né? E aí eu acho que uma das soluções mais bonitas foi da princesa Elizabeth. De quem? Da princesa Elizabeth. Mas é a Elizabeth, filha do Frederico V. Aí não é. É que tem um monte de Elizabeth por aí, né? Mas de que país? Frederico V Eu acho que é Boêmia. É de Boêmia. É porque ele era da Turquia. E aí, bom, a gente viu isso aí em problemas de construção, né, na geometria, e é um problema extremamente difícil aqueles das circunferências tangentes. Então, assim, repercute até hoje os feitos desse cara, né? Sim. Eu no segundo vídeo que ainda vou postar assim que terminar a nossa aula, eu vou falar do Diofanto, que também você lê o Diofanto é meio perda de tempo, mas o que gerou aquilo gera até hoje, por exemplo. E não só diretamente, como indiretamente, porque o Diofanto, o Fermat tinha uma cópia do livro de Diofanto e escreveu nas margens, escreveu os resultados dele, inclusive o último teorema de Fermat, que estava lá nas margens do livro de Diofanto. Então, quer dizer, tanto diretamente, né, a noção de equação diofantina, de aproximações diofantinas, toda a teoria dos números moderna, na verdade, o ovo, assim, o embrião estava lá, mas foi desenvolvido depois. Mas isso não quer dizer que a gente precisa entender o que o Diofanto... Assim, a não ser que o cara tenha um interesse de pesquisa histórica, que eu acho legítimo. Eu quero pesquisar matemática histórica. Então, aí, primeira coisa, se você quer pesquisar matemática histórica grega, tem que aprender grego. Aprender a língua grega, sim, profissionalmente, no sentido de ler com fluência, de entender as sutilezas linguísticas. Isso é o primeiro ponto. Não adianta só ler tradução, porque aí você também não está fazendo... Quer dizer, se é para entrar, e tem que entrar de uma forma mais séria nessa seara. É uma seara justa, é uma seara que tem coisas ainda para ser pesquisada, mas é uma seara diferente da seara do matemático. Sim. Então, mas, vamos lá, alguém mais quer falar alguma coisa? Poxa, vocês estão muito caladinhos, eu não gosto disso, de gente caladinha. Tá, eu vou, assim, eu ia falar do Arquimedes, eu acabei não preparando, mas vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho do Arquimedes. Então, o vídeo do Arquimedes, eu acho que ficou divertido, assim, que tem aquelas lendas folclóricas sobre o Arquimedes, né? Mas eu queria falar uma coisa importante, que, sem dar spoiler, porque a maioria de vocês vai se apresentar, então falar sobre o método. E o método, assim, é um método de cálculo, que é basicamente uma heurística. Na verdade, o método, ele em si, ele não é rigoroso, mas é uma forma de você avaliar, de você ter noção de qual que é a resposta do problema antes de começar a resolver o problema. Então, tem dois momentos. Um momento em que você... É igual, por exemplo, sei lá, uma analogia. Demonstração por indução, que vocês fazem em geral na prova, assim, tipo, mostre por indução isso. Então, você tem uma fórmula que vale para todo N. Então, você chega lá, mostra para o primeiro, então você mostrou por indução que aquilo vale. Mas como é que o cara conseguiu chegar naquela forma? Porque antes de chegar lá, mostre por indução que vale para todo N, teve um outro processo anterior de ver que aquilo tinha uma igualdade, e aquela, tá com cheiro de que a coisa vai por aí. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples aqui. 1 mais 2, quer dizer, 1 mais 2 que é 3. Por exemplo, 1 mais 2 mais 3, que é 6. Então, mas aí, por exemplo, você
pegar 1, que é igual a 1. Então, vamos lá. E como é que é isso aqui? Isso aqui é 2 vezes 3 dividido por 2. Esse aqui é 3 vezes 4 dividido por 2. Quer dizer, vai começar a aparecer coisas desta ordem aqui, aí de repente você, quer dizer, não é assim, obviamente não é assim que aparece, mas aqui meio que estou fazendo só uns casos experimentais, mas obviamente não foi assim que apareceu essa fórmula. Como é que o cara adivinhou isso aqui? Tem várias maneiras, tem aquela do Gauss, né, de você escrever da frente para trás, depois de trás para frente, e aí somar. Então, cada uma delas aqui dá n mais 1. Então, você tem n mais 1 vezes n, né? Você tem, mas aqui você somou 2 vezes a soma que você quer. Então, então você depois tem que... Então, você tem n vezes n mais 1 é igual a 2 vezes a soma que você quer, e aí, portanto, você divide por 2. Outra forma é você fazer aquela coisa e subtraindo os quadrados. Menos 1 ao quadrado, depois 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, até n ao quadrado, menos n menos 1 ao quadrado, e vai fazendo essas contas aqui. Isso é uma outra forma, do Bernoulli, que como você achar essa fórmula aqui. Depois então você tem primeiro uma heurística, né, como é que você acha, e depois você prova por indução, aí você realmente solidifica, concretiza como é que é a fórmula, como é que é essa expressão. Então, basicamente, o método é um método para calcular. Como é que você calcula áreas e volumes? Então, como é que você faz? Pesando. Coisa mais natural do mundo, que você pode pensar assim, põe numa balança e vai comparando a coisa que você não conhece com a coisa que você conhece. Então, o princípio fundamental é esse aqui. Se você pega, então, a balança, uma alavanca, uma gangorra, então você põe aqui, e aí no meio, aqui no meio, você põe tipo um fulcro, né? Então, e aí você consegue, por exemplo, se você tem um cara, vamos lá, pega um cara gordão aqui, mas aí você pode colocar um magrinho mais na ponta e equilibrar o gordão, só que o gordão não pode ficar na ponta, ele tem que vir mais para o meio. Então, na verdade, se esse aqui tem massa M1, esse aqui tem massa M1 e massa Emão, mas aqui tem uma distância Dzinho e aqui tem uma distância Dzão. Então, a massa desse aqui vezes a distância, está acontecendo com um problema de tem que ser igual a massona desse aqui, mas aí uma distância menor. Então, basicamente, essa é a relação. Então, você pode pôr um cara gordão mais perto do fulcro, e aí você equilibra com um cara magrinho lá longe, e isto dá um princípio básico de como você equilibra as coisas. Então, como que é a ideia principal? Então, eu vou fazer um caso que certamente não vai dar spoiler. Okay. Vamos pegar, eu quero ver quanto que... Eu quero mostrar que se você tem um triângulo de lado A e altura H, isto aqui, ou de base B, vamos lá, fica bem, B e altura H, ele é a metade do retângulo com a mesma base e a mesma altura. Então, claro que você não precisa disso para fazer essa conta, mas só para mostrar como é que funciona a ideia. Então, o que você faz? Pegar aqui,
Então, vou pegar 2H. Vamos um pouquinho fazer direitinho. Eu vou pegar aqui até o 10, então o H meu vai ser 5. Então, aqui, e vamos pegar uma base 2. E aí eu vou pôr o retângulo igual um picolé. Tá aqui o picolé de retângulo. Então, aqui tem exatamente H, e aqui tem B, e agora, e aqui eu deixei um outro H. Então, eu quero equilibrar esse retângulo que está assim com alguma coisa. Então, vamos pegar uma reta, qualquer reta aqui no meio. Pegar uma reta, também H, quer dizer, de tamanho B, mas que está a uma distância X do fulcro, do centro aqui. Então, qual que seria a retinha que eu teria que colocar aqui para equilibrar esta reta? Vamos supor que só exista a reta. Então, eu estou equilibrando essa reta vermelha com essa aqui. Então, vamos fazer uma continha? Vamos. Então, aqui tem H também. Então, eu quero saber quanto que vale esse L. Então, eu sei que L vezes H... Vamos pensar que o peso da retinha é o seu comprimento. É igual a B vezes X. Então, meu L vai ser B X sobre H. Então, tem uma proporcionalidade entre X e H. Então, todas as retinhas que eu colocar aqui, em qualquer ponto, vai ter essa proporcionalidade, mas eu tenho que colocar sempre as retinhas lá de cá na ponta. Então, vou fazer de novo essa figura, que já ficou rebocado aqui. Então, vamos fazer de novo a figura aqui bem no meio. Então, de novo aqui, ó. 0 até 10, aqui está o 5. Vamos de novo fazer o picolé de retângulo. Então, aqui está o picolé de retângulo. Então, aqui eu coloquei reta por reta. Mas essa proporcionalidade, por exemplo, x sobre h, então, por exemplo, quando eu pegar o x igual a h, vai dar o próprio b. Então, lembra que o L era bx sobre h. Então, sai de 1, de 0. Quando x igual a 0, o L tem que ser 0, então apenas um ponto. Então, começa com um ponto aqui, e aí vem aqui um ponto aqui. E quando o L igual a H, então, deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, tem um ponto aqui. Agora, quando L igual a H, deixa eu pegar aqui o H igual a 5, né? Peraí, aqui, até aqui. Vou ter todo o tamanho B. Então, aqui tá... E aí, ele vai progredindo linearmente. Conforme eu vou aumentando X, vai ficando igual. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Então, de novo, cada retinha que eu pegar, então, essa retinha aqui vai vir aqui. Esta retinha aqui vai vir aqui. Esta retinha, sei lá, aqui. Vai vir aqui. Então, eu vou pondo todas empilhadas no mesmo ponto, então eu formei esse triângulo, que tem base B e altura H, que está equilibrando esse picolé. Só que como é que eu posso pensar o picolé? Como sendo o retângulo baseado na metade. Então, essa figura aqui é equivalente a eu fazer uma outra figura ainda. Então, vamos fazer a terceira figura para a gente terminar essa nossa explicação. Então, aqui, ó, 5. Aqui, de novo, eu fiz, então,
o retângulo, quer dizer, o triângulo que vem aqui de base B e altura H, e aqui no meio do caminho eu penduro, então estou pendurando aqui. Então, deixa eu fazer uma corda só para... Aqui, a corda está aqui. A corda não pesa nada, tá? E aqui eu pus, então, o meu retângulo de tamanho de base B e altura H. Então, eu quero saber, isso aqui se eu chamar de A1, e aqui eu estou chamando de A2. Então, agora o peso vai ser baseado na área. Então, quer dizer, o peso do retângulo é a área do retângulo, o peso do triângulo é a área do triângulo. Então, aqui, ó, isso aqui é H, e isso aqui é H dividido por 2. Então, eu sei que A1, que é a área do retângulo, vezes H dividido por 2, é igual a área A2, área do triângulo, vezes H. Então, aqui o H cortou, e o que eu vou ter é que a área do triângulo é igual a metade da área do retângulo. Então, assim, esse é um exemplo de como usar o método para fazer contas. Então, aqui é muito simples. Marcelo, eu vou perguntar, você vai fazer o volume da esfera também? Volume, ou você só vai fazer a área? Marcelo? Só para ver se eu não vou dar spoiler, senão, se ele for fazer, eu não faço. Marcelo? Acho que não está aí. Tá, então não vou fazer para não dar spoiler do que ele vai falar no seminário dele, sobre ele vai falar o volume, calcular o volume da esfera em relação ao volume de um cilindro e de um cone que vai aparecer ali. Então, é bem bonito, assim, a ideia. Também tudo com peso, tudo pesando. Então, esse é o método, basicamente, esse é o método de Arquimedes, que aí tá, uma vez que ele intuiu, por exemplo, se você pega lá, quem que vai fazer de quadratura da parábola? Eu, professor. Tá, o Luiz vai falar da quadratura da parábola. Então, os primeiros resultados que tem lá, é basicamente ele tentando analisar pelo método, que se você pesa de um lado a parábola inscrita no triângulo, o que vai dar do outro lado, e aí ele chega à conclusão que a área da parábola é 4/3 da área do triângulo inscrito. Aí, para tudo. Bom, agora que eu já sei qual que é a resposta, vamos demonstrar. E aí tem toda aquela história que vocês conhecem, que está lá na aula da Tatiana também, mas que o Luiz vai apresentar, que você pega, você escreve o primeiro triângulo, e depois você vai escrevendo outros triângulozinhos, vai usando o método da exaustão, aí você vê que a área da parábola vai se aproximando pela soma das áreas desses triângulos, e aí tem uma soma basicamente de uma série geométrica infinita, que assim, que é um limite, basicamente está fazendo um limite ali, e aí ele chega nessa conclusão que dá os 4/3. Então, quer dizer, tem primeira parte da heurística, né, o método como, assim, da onde que eu tive a ideia de começar a fazer isso? E depois, como é que prova realmente? Então, e o Arquimedes fazia as duas coisas. Então, assim, a metodologia, a matemática do Arquimedes é muito precisa e assim, muito rigorosa, mas tem esses lances de genialidade em todo aspecto, assim, e o método da exaustão é usado à exaustão dentro. E assim, isso é uma coisa que nos primórdios do cálculo, quando a gente chegar no virada do século XVI para o século, virada do século XVII para o século XVIII, antes do Newton, ali, Galileu, aí tem o Cavalieri,
Aí eles começaram a usar infinitésimos de uma forma meio livre, leve e solta, que continua sendo a forma heurística de fazer a coisa, mas faltava ali um amarramento que demorou um certo tempo para acontecer. Por exemplo, por que o método da mortadela funciona? O método da mortadela é o princípio de Cavalieri. Eu falo que é o método da mortadela, que você pensa que, basicamente, você quer calcular o volume na coisa, você vai cortando, assim, fatiando, se a área de cada fatia é igual da outra, que você conhece, então você sabe que o volume é igual. Então, o método da mortadela, por que ele funciona? Cada fatia da mortadela, na verdade, é um cilindro, é uma coisa que tem largura constante, então ele funciona como um cilindro. Então, na verdade, você está aproximando uma coisa assim toda tortinha por cilindros, então você tem que garantir que quanto mais fina for a fatia da sua mortadela, mais perfeita vai ser a aproximação dessa soma, desses volumes, dessas fatias de mortadela com o volume total. Então, também tem todo um processo de limite que os caras iam para o lado heurístico, faziam a conta, mas muitas vezes não, talvez para justificar, claro que eles sabiam do método da exaustão. Então, quando eles tinham que apelar para uma coisa que já tinha mais de 1.500 anos, quase 2.000 anos, que era o método da exaustão, que é a única coisa rigorosa que eles conheciam, e, no certo sentido, é uma coisa muito moderna, porque se você vê hoje como é que você justifica as coisas em cálculo, você está fazendo, em um certo sentido, um método da exaustão. Então, quando você, por exemplo, quando você faz cálculo integral, qual a área debaixo daquela curva? A área debaixo da curva eu não sei fazer, só sei fazer a área de retângulo. Pode? Pode, mas aí você então corta em fatias fininhas, assim. Mas essa área do retângulo não é a mesma coisa. Não, então corta mais fino ainda. E vai cortando mais fino, então você tem que mostrar que, de alguma maneira, aquelas cortadinhas fininhas vão controlar o número que você quer. E aí tem aquela coisa da soma inferior, da soma superior, e aí a coisa tem que usar um teorema de sanduíche, e o número que você quer está lá no meio. Então tem todas essas coisas aparecem. Então são coisas que são difíceis de justificar. A grande tarefa de análise do cálculo é justificar por que as coisas dão certo, mas as ideias por trás assim, às vezes são umas sacadas que tem a ver com engenho e criatividade, né? Mas isto é uma coisa que talvez eu queria terminar a nossa aula, que faltam alguns minutos, dizer que quando a gente faz matemática, a gente está fazendo isso todo o tempo. Você fazer matemática... Agora ficou calor pra caramba aqui, deixa eu desligar o ar aqui. Senão eu vou cozinhar aqui dentro. Então, quando você faz matemática, muitas vezes você tem que ter a ousadia de errar, não só de errar, de fazer conta, mas de pensar algo absurdo, e que talvez esse algo absurdo dê certo. Eu lembro que tem um artigo que eu colaborei com uns colegas, que eles faziam, assim, o assunto era álgebra de Hopf de multiplicadores. Então, tem todos uns detalhes técnicos de como que você não pode fazer a mesma coisa que você faz com a álgebra de Hopf, que é o que eu tenho uma certa familiaridade, de como é que faz conta com a álgebra de Hopf. Mas, então, eu tinha que usar os meus parâmetros, meu jeito de entender como é que eu fazia a álgebra de Hopf para levar para lá. Então, várias vezes eu falei assim, o que eu vou escrever na lousa agora está errado, mas é isso que tem que ser feito. E aí eu escrevi uma coisa que, assim, é assim que funciona aqui, então o que a gente tem que fazer é aparecer esse negócio lá que eu não sei fazer. E aí eles iam lá, aí dava certo, assim, aí eles sabiam aquelas técnicas, aquelas tecnicalidades de como é que você justifica cada passo na construção do negócio, eles iam lá, eles tinham uma facilidade de fazer conta com aquilo que era um absurdo. Mas a ideia, às vezes, vinha de uma coisa que, lá naquele contexto, está errado. Aquilo não é do jeito que... Mas aquela figura tinha que aparecer de alguma maneira análogo lá dentro daquele contexto. Então, em álgebra de Hopf funciona assim, então tem que aparecer esse negócio lá. E aí, vamos procurar esse negócio lá.
Então, muitas vezes, a pesquisa matemática tem essa coisa, existe um momento heurístico, um momento que você tem que mandar tudo às favas e pensar quase como se fosse um artista, um poeta, e ir escrevendo as coisas, e jogando folha de papel no lixo, e errando mesmo, e falando absurdo, até o momento em que assim, eu acho que tem um caminho legal aqui, aí sim, opa, agora a gente tem que parar e tem que ver se isso que eu falei faz algum sentido, porque eu já falei tanta besteira no meio do caminho, mas agora eu vi que um monte de besteira chegou num lugar que parece que tem alguma coisa a ver. Aí sim, aí você tem que voltar e tem que ir cimentando esse caminho. Então, fazer matemática passa por esses dois mundos, o mundo do rigor, e muitas vezes no curso de matemática a gente meio que mata infelizmente, nós como professores, a gente faz um crime com vocês, porque a gente faz vocês provarem fundamentos 1, quantitativa, não, tem que provar tudo bem direitinho, com todos os quantificadores, desde o primeiro. É importante? Principalmente porque vocês vieram da escola sem ter esse treinamento de justificar as coisas. Mas, por outro lado, isso mata um pouquinho esta verve criativa do matemático, que muitas vezes você tem que realmente mandar o formalismo às favas e tentar fazer a coisa acontecer, mesmo que a priori possa não fazer sentido, mas depois você vai mudando, vai crescendo dentro de um determinado contexto, até chegar numa coisa que seja realmente rigorosa, que seja uma boa demonstração. Então, acho que talvez essa finalização que eu fiz com o Arquimedes, e que foi certamente o maior matemático da antiguidade, isso não tenha dúvida, não só em volume de produção, como em ideias criativas e diferentes. Então, ele seria o comparável ao Euler. Matheus, pode levantar a mão. Pode abrir o microfone e falar. Tá. Isso que o professor falou me fez pensar uma coisa. Eu acho que talvez quem vem da física tenha um pouco de vantagem nisso. O professor que veio da física pode falar com mais propriedade. Eu acho que o pessoal lá na física não se importa tanto com o rigor em sair fazendo conta, né? Atrás de conta e chega num lugar. Eu acho que tem bastante matemáticos que vieram da física. Eu acho que a formação inicial eles dispõem um pouco mais, acho, dessa liberdade, desse ímpeto ali. Porque o nosso treinamento como matemático, às vezes, perde, sabe, não avançar muito na resolução de alguma coisa, porque fica, sei lá, tem que ficar demais os passos e acaba não chegando onde que poderia chegar. É porque, às vezes, eu acho no ato mesmo criativo de resolver um problema, tipo, enfim, a ideia mais absurda que talvez é a ideia lógica. Tipo, tem uma coisa que eu estou estudando agora para a minha dissertação, né? Daí começa com a frase que resume bem, foi o Nash que fez essa coisa, o teorema de Nash-Moser, e daí o que o Berger, tipo, basicamente a demonstração disso é usar o método de Newton, sabe? E daí basicamente o que o Berger falou foi, tipo, isso era uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que, sei lá, só um estudante ingênuo poderia fazer isso, ou um gênio como o Nash teria capacidade de ver isso. Que legal. Espero que dê certo para você, assim, no seu mestrado, esse problema. Boa colocação, Matheus. Realmente, os físicos têm um pouco mais de liberdade. É claro que, às vezes, o físico acaba pondo muito a perder, exatamente porque, de repente, você chega em coisas que realmente podem não fazer sentido. Mas, por exemplo, nas últimas semanas, principalmente na última semana de aula, eu vou falar sobre alguns avanços significativos na matemática pura, que são oriundos de físicos que produziram matemática nova, com ideias oriundas puramente da física, teoria quântica de campos. Então, Léo Guarnieri levantou a mão primeiro, depois o Debora.
Léo Guarnieri? Alô? Pode falar. Dá para ouvir? Okay. Dá para ouvir. Eu ia falar dos físicos, mas o Matheus já falou, né? Então... Mas outra coisa que eu queria comentar também, eu acho que realmente uma coisa que eu tive que aprender na marra durante a graduação foi a questão da intuição, não só por questões de entender posteriormente como é que se cria a matemática, né? Coisa que eu estou começando agora no doutorado a ler coisas mais recentes, eu tenho que... Daqui a pouco vou chegar num ponto que não tem mais, né? Não tem mais o que ler. Uhum. Quer dizer, não tem mais o que ler não, mas... Você tem que produzir a coisa. Exato, eu vou eventualmente chegar nesse ponto daqui a algum tempo. Né? Então, por isso seria importante a intuição. Mas mais até do que isso, eu acho que o fato de, nas fases iniciais, não ter tido tanto essa questão da intuição me prejudicou um pouco nas fases posteriores também, porque até um ponto dá para fazer tudo no abstrato, né? Mas chega lá no cálculo 4, vai começando a complicar as coisas, né? Então... Eu tive que, eventualmente, na marra, aprender a como pensar de forma um pouco mais intuitiva. Sim. Na verdade, a gente... que a coisa... A escola é tão dramática a situação, porque o cara chega da escola, ele acaba não tendo nem uma coisa, nem outra bem estabelecida. Certamente não tem o aspecto formal, rigoroso, não. Isso de longe. Mas também, às vezes, esse aspecto criativo. É claro que, assim, os educadores fazem todo esforço para fazer com que a educação seja mais autônoma, no sentido de expandir essa coisa da criatividade, mas, de fato, não tem, assim, é muito difícil você ver uma turma, assim, de ensino médio, de repente, sendo motivada em grande escala a pensar por si próprio, a não só reproduzir aquele conteúdo. É um problema principalmente quem está fazendo licenciatura aí, que vai enfrentar escola no futuro, pensar sobre isso, como levar essa coisa do pensamento criativo, do pensamento inovador, em matemática, nós somos professores de matemática, para dentro da sala de aula e fazer com que os seus alunos realmente vão além de simplesmente reproduzir uma fórmula, de reproduzir uma maneira de resolver problema para passar na prova. Isso é uma questão difícil. Lebole. Olá, professor. Eu vim complementar também a fala do Matheus, porque talvez até os físicos fiquem mais com a parte do crédito por Arquimedes, né? Até porque, pelo que eu já estudei, coisas do tipo... Esse estudo da própria... que o professor estava explicando ali, né? Colocou uma alavanquinha e tudo mais, um ponto fixo e tique fazer equilíbrio. É o estudo da estática do corpo extenso. E a partir daí, por exemplo, se a gente pensar hoje, por que a maçaneta na porta fica naquele local? Por que não fica no meio, embaixo, não fica em cima? Certamente foi por conta de Arquimedes, que estudou que você, quanto mais próximo do eixo de rotação, tem que fazer um esforço maior, e quanto mais distante do eixo de rotação, basta fazer uma pequena força, e com isso ele, né, até um pouco de história, né, ele conseguia, o rei Hierão, eu ficava de cara com ele, porque ele conseguia puxar navios com roldanas ali. Isso é uma coisa que está lá no meu vídeo, que assim, tem Mythbusters a respeito disso, assim, que não se sabe realmente se aconteceu daquele jeito. Inclusive, eu vi uma vez um documentário do History Channel que tinha uma pesquisadora que foi lá em Siracusa tentar fazer para ver se dava certo, e no final, assim, deu mais ou menos certo. Ela ficou, não, olha só, conseguimos, mas você via a cara de decepção nela, assim, que não. O que eu sei, professor, que não tem certeza mesmo, é aquela história de que através dos espelhos, a estudo de espelhos convexos e côncavos, eles queimavam os navios. E isso é outra lenda também. Eu acho que isso é uma lenda mesmo. Esse é mais... Porque certamente... até queimar um navio demoraria... Não, e fora o fato que, por exemplo, para você ter um espelho assim, com essa precisão, você teria que ter a técnica de polimento, que talvez estaria além do alcance. Por exemplo, certamente tinha espelhos na antiguidade, isso sim. Mas esse espelho polido e com a curvatura certa para você focar os raios solares para criar esse grau de calor, certamente acho que a técnica podia ser que a teoria eles tinham. Tem até um livro
que é do Diocles, que é On Burning Mirrors, né? Que é basicamente ele estava estudando essa coisa dos espelhos côncavos e convexos e como que concentrava os raios de luz. Mas não que talvez a técnica de fabricar esses negócios, acho que estava muito além das condições da época. Mas uma coisa é fato, né? Ele realmente, através desse estudo da estática do corpo extenso, ele desenvolveu algumas armas, até que por conta do período da invasão romana, que queria chegar em Cartago, e Siracusa ficou de panelinha com Cartago e tal, e aí ele precisou fazer isso, e aí com o estudo disso, ele também... Ele inovou a física no que diz respeito à hidrostática, né? O famoso Eureka vem de um problema legal. Sim, que também eu falei no meu vídeo. Da coroa. E aí eu acho legal porque a contribuição que isso tem tanto para a mecânica, quanto para a ótica, quanto para, enfim, a física como um todo, eu acho extremamente importante a existência. Pena que ele morreu daquele jeito, né? Não sei se foi exatamente daquele jeito, desenhando na areia, veio um romano e matou ele, mas... Não, certamente foi o soldado romano que matou ele, porque ele se recusou aí com o soldado, porque ele estava envolto nos problemas dele lá. Mas o Marcellus, né, o general Marcellus, ficou extremamente triste pelo soldado ter matado isso está escrito no livro do Plutarco. Inclusive colocou na lápide dele, né, o que ele queria que colocasse, que é a esfera inscrita no cilindro naquela proporção, não sei se era diário ou de volume agora, mas de 3:2. Então, mas essa lápide também, eu acho que a coisa é do Cícero. O Cícero, muitos séculos depois, que achou o túmulo de Arquimedes, eu acho que aí ele fez uma grande elégia para o Arquimedes, assim, mas isso é tempos depois, né? Eu também, aqui tem tanta coisa para ler, e aí, assim, se eu fosse parar para ler os clássicos todos, assim, para saber onde que está cada referência, mas eu sei que grande parte dessa história está no livro do Plutarco, chamado Vidas Paralelas, onde ele descreve a biografia do general Marcellus, que foi quem invadiu Siracusa. Então, legal, mano. Vidas Paralelas é o nome? Vidas Paralelas, e aí lá tem Marcellus. Para mim também é um dos meus preferidos, professor Arquimedes. Tanto que no status meu WhatsApp eu coloquei a frase dele, né? Dei meu ponto de apoio que eu moverei o mundo, que eu acho genial isso. Sim. Deixa eu só... Agora já varamos aqui